Tem uma coisa que quase todas as pessoas que mudaram de vida têm em comum, e que raramente aparece nas histórias que elas contam depois, porque acontece longe dos olhos de todo mundo. Quando perguntam para elas o que mudou tudo, elas costumam falar da grande decisão, da oportunidade que apareceu, do momento de virada. Mas se você observar de perto, antes de qualquer uma dessas coisas, existia algo mais silencioso, mais invisível, acontecendo todos os dias, bem cedo, antes do mundo acordar. E era ali, naquele momento que ninguém filma e ninguém conta, que a transformação de verdade estava sendo construída. A maioria das pessoas acredita que a vida muda por fora, através de eventos externos. Um novo emprego, uma quantia de dinheiro, uma pessoa que aparece. Napoleon Hill passou décadas estudando quem realmente transformou a própria vida e descobriu algo que contraria essa crença. A mudança quase sempre começa por dentro e começa num momento específico do dia que a maioria das pessoas desperdiça completamente. Ele descobriu que as manhãs guardam um poder que quase ninguém usa e que a diferença entre uma vida que muda e uma vida que fica parada muitas vezes se decide exatamente nos primeiros minutos depois de abrir os olhos. Hoje você vai entender exatamente qual é esse poder escondido nas manhãs. Esse poder que está disponível para você todos os dias e que talvez você nunca tenha usado. Vai entender por que os primeiros minutos do dia valem mais que todas as outras horas somadas, quando o assunto é transformação real. E vai entender como usar esse momento de propósito para que as suas manhãs parem de ser apenas o começo cansado de mais um dia igual e passem a ser o lugar onde a sua vida efetivamente muda. E vai entender por que a Bíblia, repetidamente, associa a manhã à renovação, à misericórdia que se renova, ao encontro que acontece antes de tudo começar. Antes de continuar, escreva agora mesmo nos comentários esta frase: minhas manhãs mudam a minha vida. Não escreva como uma frase decorativa, apenas por escrever. Como a declaração de quem decidiu parar de desperdiçar o momento mais poderoso do dia e passar a usá-lo de propósito. Inscreva-se no canal e ative o sino, porque essa mudança acontece uma manhã de cada vez. Agora respire fundo, encha os pulmões completamente, segure por um momento e solte devagar. Mais uma vez, inspire, segure e solte. Sinta os ombros relaxarem e a mente se abrindo tranquila para o que vem a seguir. Napoleon Hill começou a prestar atenção nas manhãs depois de notar um padrão nas entrevistas que fazia. Quando ele perguntava às pessoas de sucesso sobre seus hábitos, uma quantidade impressionante delas mencionava, sem que ele perguntasse diretamente, alguma prática matinal específica. Não era sempre a mesma prática. Alguns caminhavam, outros escreviam, outros ficavam em silêncio, outros liam. Mas quase todas tinham algo que faziam de propósito, logo cedo, antes de o dia começar de verdade. Isso o intrigou profundamente, porque essas pessoas eram muito diferentes entre si em quase todo o resto. Vinham de áreas diferentes, tinham personalidades diferentes, histórias diferentes, mas convergiam exatamente nesse ponto, apesar de todas as diferenças. Todas usavam a manhã de forma deliberada e consciente. E Napoleon Hill se perguntou por que especificamente a manhã, e não qualquer outro momento do dia, aparecia com tanta constância nas histórias de quem havia transformado a própria vida. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, aponta para parte da resposta com uma beleza que atravessa milênios. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Renovam-se cada manhã, não uma vez na vida, não de tempos em tempos. Cada manhã. Existe algo na estrutura da própria existência que oferece renovação, recomeço, uma página em branco, especificamente a cada manhã. E quem aprende a usar isso tem, todos os dias, uma oportunidade nova de recomeçar que a maioria das pessoas desperdiça. Vamos entender agora, com profundidade real, por que as manhãs guardam esse poder de mudar vidas e o que exatamente as torna tão especiais. O primeiro motivo
é o que Napoleon Hill chamava de estado de maior receptividade da mente. Ele observou que, nos primeiros minutos depois de acordar, a mente está num estado diferente do resto do dia. As defesas ainda estão baixas, o pensamento crítico ainda não ligou completamente e a mente está mais aberta, mais receptiva, mais permeável do que estará em qualquer outro momento das próximas horas. Isso significa que aquilo que você coloca na mente logo cedo penetra mais fundo do que penetraria mais tarde. Uma ideia, uma afirmação, uma imagem, uma intenção, tudo isso se instala com muito mais força quando é recebido nesse estado de receptividade matinal. É por isso que amanhã é o momento ideal para plantar deliberadamente aquilo que você quer que cresça na sua mente, porque o solo está mais macio, mais pronto para receber a semente em profundidade. E é por isso também que amanhã é o momento mais perigoso para deixar entrar qualquer coisa sem escolha. Quem acorda e imediatamente enche a mente com notícias ruins, com preocupações, com as demandas dos outros, está plantando exatamente isso no solo mais fértil do dia. E depois se pergunta por que o dia inteiro carrega aquele peso. Napoleon Hill explicava esse estado de receptividade com uma comparação que vale guardar. Ele dizia que a mente, ao acordar, é parecida com um cimento fresco, ainda molhado. Qualquer coisa que toque o cimento fresco deixa uma marca profunda, que depois endurece e permanece. As mesmas pegadas deixadas no cimento já seco horas depois não marcam nada. É por isso que o que entra na mente logo ao acordar deixa uma marca que dura o dia inteiro, enquanto a mesma coisa, recebida mais tarde, escorre sem deixar impressão. Pense no que isso significa para a maioria das pessoas. Elas acordam e a primeira coisa que tocam é o telefone. E o que o telefone entrega nos primeiros segundos? Notícias projetadas para gerar alarme, mensagens que exigem resposta, comparações com a vida dos outros, cobranças que nem são suas. Tudo isso é despejado exatamente no cimento fresco da mente, deixa uma marca profunda e depois endurece, colorindo o dia inteiro com o tom daquilo que foi plantado nos primeiros segundos. E o mais triste é que essas pessoas nem escolheram plantar aquilo. Elas simplesmente entregaram o momento mais fértil do dia para que qualquer coisa marcasse o cimento por elas. É como preparar o solo mais rico da sua vida e depois deixar que o vento jogue nele qualquer semente que passar, para depois se perguntar por que só nasce mato. A escolha, portanto, não é entre plantar ou não plantar. Você vai plantar algo no cimento fresco de toda manhã, isso é inevitável. A escolha é se você vai plantar de propósito ou deixar que o mundo plante por você. Diga agora em voz alta: eu escolho com cuidado o que planto na minha mente logo pela manhã. Mais uma vez, eu escolho o que planto na minha mente pela manhã. De novo, o solo da minha mente está mais fértil agora, e eu planto de propósito. O segundo motivo é o que Napoleon Hill chamava de efeito de precedência sobre o dia. Ele observou que o estado mental estabelecido logo cedo tende a colorir todo o restante do dia. A forma como você começa determina, em grande medida, a lente através da qual você vai interpretar tudo o que acontecer depois. Se você começa amanhã num estado de clareza, de propósito, de calma, esse estado funciona como um filtro através do qual as dificuldades do dia são interpretadas de forma mais construtiva. Se você começa num estado de caos, de pressa, de reatividade, esse estado se torna o filtro através do qual até as coisas boas do dia são vistas com tensão. Amanhã não determina o que vai acontecer no dia, mas determina, em grande parte, como você vai responder ao que acontecer. Salmos capítulo 5, versículo 3. Captura essa precedência de forma direta. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Pela manhã, antes de tudo, estabelecer o tom, a direção, a conexão, antes que o dia comece a puxar a atenção para 1000 direções. A vigilância, a atenção deliberada, é estabelecida de manhã e sustenta a pessoa pelo resto do dia. Napoleon Hill descrevia esse efeito de precedência usando a imagem do primeiro domino de uma sequência. Ele dizia que amanhã
é o primeiro domino do dia e que a forma como ele cai determina como todos os outros vão cair depois. Se o primeiro cai na direção da clareza e do propósito, ele empurra o próximo momento nessa direção, que empurra o próximo, numa cadeia que se estende pelo dia inteiro. Se o primeiro cai na direção do caos e da reatividade, essa mesma cadeia se propaga, só que na direção errada. Isso explica um fenômeno que quase todo mundo já viveu sem entender. Aqueles dias em que você acorda atrasado, já no susto, e parece que tudo dá errado a partir dali, como se o universo tivesse conspirado contra você. Não foi o universo. Foi o primeiro domino caindo na direção da tensão, empurrando toda a cadeia do dia nessa mesma direção. E também aqueles dias, mais raros, em que você acorda com calma, com tempo, e parece que tudo flui, que você lida bem com os imprevistos. Também não foi sorte. Foi o primeiro domino caindo na direção certa. A descoberta libertadora de Napoleon Hill foi que esse primeiro domino não precisa ser deixado ao acaso. Você pode decidir deliberadamente em qual direção ele vai cair todas as manhãs e, com isso, influenciar a cadeia inteira do dia antes mesmo dela começar. É um ponto de alavancagem enorme, porque um pequeno ajuste no primeiro domino se multiplica ao longo de toda a sequência. O terceiro motivo é o que Napoleon Hill chamava de disponibilidade máxima de força de vontade. Ele observou que a capacidade de autocontrole, de disciplina, de resistir a impulsos, funciona como um recurso que vai se esgotando ao longo do dia conforme é usado. Pela manhã, antes de todas as pequenas decisões e resistências do dia, esse recurso está no seu ponto máximo. Isso significa que qualquer coisa que exija disciplina é mais fácil de fazer pela manhã do que em qualquer outro momento. A prática que exige esforço, o hábito que você está tentando construir, a tarefa difícil que você vem adiando, tudo isso encontra menos resistência interna quando é feito logo cedo, com o tanque de força de vontade cheio, em vez de ser deixado para o fim do dia, quando esse tanque já foi drenado por dezenas de outras demandas. Aqui quero fazer uma pausa. Se você está reconhecendo, enquanto ouve isso, que vem deixando as coisas mais importantes para o fim do dia, quando já não tem energia para elas, curta esse vídeo agora. Esse gesto é em si um pequeno ato de comprometimento com a mudança que estamos construindo. Curta e continue comigo. Napoleon Hill observava um erro que praticamente todo mundo comete por causa disso. As pessoas deixam justamente as tarefas mais importantes e mais difíceis para depois, para quando tiverem terminado as pequenas obrigações do dia, para quando sobrar tempo. Mas quando esse depois chega, no fim do dia, o tanque de força de vontade já está vazio, drenado por todas as pequenas decisões e resistências das horas anteriores. E aí, a pessoa não consegue fazer a tarefa importante, não porque ela seja difícil demais, mas porque não sobrou combustível para enfrentá-la. E o mais cruel é que isso vira um padrão que se repete todos os dias. A tarefa importante é adiada para o fim do dia chega sem energia, a tarefa é empurrada para amanhã, e amanhã a mesma coisa acontece de novo. A pessoa carrega a mesma tarefa importante de dia em dia, sentindo-se culpada, sem entender que o problema nunca foi falta de capacidade, mas o momento errado. Ela estava tentando fazer o mais difícil exatamente quando tinha menos força para isso. A inversão que Napoleon Hill recomendava era simples e transformadora. Faça o mais importante primeiro, logo de manhã, quando o tanque está cheio. Não deixe a tarefa que mais importa para as sobras do dia. Dê a ela o melhor da sua energia, que está disponível justamente nas primeiras horas. Quem faz o mais importante de manhã descobre que consegue realizar, com facilidade, aquilo que vinha adiando havia semanas, simplesmente porque passou a atacar no momento de força máxima em vez do momento de força mínima. O quarto motivo é o que Napoleon Hill chamava de simbolismo do recomeço. Ele observou que existe algo psicologicamente poderoso no simples fato de que cada manhã representa de forma real e simbólica um novo começo. O dia anterior acabou. Seus erros, suas frustrações, o que deu errado, tudo isso ficou para trás. Amanhã oferece uma página genuinamente nova. Napoleon Hill
Documentou que as pessoas que aprendiam a usar esse simbolismo de propósito, tratando cada manhã como uma oportunidade real de recomeçar independentemente de como o dia anterior tinha terminado, desenvolviam uma resiliência muito maior do que as pessoas que arrastavam o peso de cada dia para o dia seguinte. Porque quem sabe recomeçar todas as manhãs nunca acumula o peso de uma sequência inteira de dias ruins. Cada manhã, zera a conta e oferece uma chance nova. Ele fazia uma observação importante sobre o custo de não saber recomeçar. As pessoas que arrastam o peso de um dia para o outro vão acumulando ao longo do tempo uma carga que fica cada vez mais pesada. Um dia ruim vira uma semana ruim, que vira um mês ruim, porque cada dia carrega não apenas o próprio peso, mas o peso somado de todos os dias anteriores que nunca foram soltos. E chega um ponto em que essa carga acumulada é tão grande que a pessoa se sente esmagada, sem entender que está carregando não um dia, mas anos de dias que nunca teve a chance de deixar para trás. Amanhã oferece todos os dias a possibilidade de soltar essa carga, de dizer: ontem acabou com tudo que teve de bom e de ruim, e hoje é uma página nova. Napoleon Hill observou que essa capacidade de genuinamente recomeçar, de não deixar o ontem contaminar o hoje, era uma das habilidades mais libertadoras que uma pessoa podia desenvolver, e que amanhã era o momento natural para exercê-la, porque a própria natureza já oferece, a cada amanhecer, o símbolo perfeito do recomeço. E aqui vale lembrar da promessa de Lamentações que citamos. As misericórdias se renovam cada manhã. Renovam-se. Não são as mesmas de ontem, gastas e acumuladas. São novas, frescas, oferecidas de novo a cada amanhecer. Quem entende isso, acorda não sob o peso de ontem, mas sob a renovação de hoje. O quinto motivo é o que Napoleon Hill chamava de janela de programação do subconsciente. Ele observou que os primeiros minutos após acordar, junto com os últimos minutos antes de dormir, formavam as duas janelas de maior acesso à mente subconsciente, aquela camada profunda onde os padrões automáticos são determinados, e que amanhã, especificamente, era o momento em que uma nova instalação de padrão encontrava menos resistência da estrutura antiga. Isso torna amanhã o momento ideal não apenas para influenciar o dia que começa, mas para reprogramar ao longo do tempo os padrões profundos que governam a vida inteira. Cada manhã usada de propósito é uma pequena sessão de reprogramação, e essas sessões, acumuladas ao longo de meses e anos, reescrevem a configuração profunda da pessoa de uma forma que nenhuma tentativa isolada jamais conseguiria. O sexto motivo é o que Napoleon Hill chamava de tempo não reivindicado por ninguém. Ele observou que, ao longo do dia, praticamente cada minuto é reivindicado por alguém ou por alguma coisa. O trabalho reivindica horas, a família reivindica a atenção, as obrigações, os compromissos, as demandas dos outros, tudo reivindica pedaços do seu tempo, até que não sobra quase nada que seja genuinamente seu. As pessoas chegam ao fim do dia sentindo que viveram para todo mundo, menos para si mesmas. Amanhã, especialmente amanhã cedo, antes de o mundo acordar, é o único tempo do dia que ninguém ainda reivindicou. Ninguém está te cobrando nada às 5, às 6 da manhã. O telefone ainda não está tocando. As demandas ainda não começaram. É um tempo que está genuinamente disponível, esperando para ser usado, e que a maioria das pessoas ou desperdiça dormindo até o último minuto possível, ou entrega imediatamente as demandas assim que abre os olhos. Napoleon Hill documentou que as pessoas que transformavam a vida frequentemente descreviam esse tempo matinal não reivindicado como sagrado, precisamente porque era o único pedaço do dia que pertencia inteiramente a elas. E ele observava que reivindicar esse tempo para si mesmo, antes que o mundo o reivindicasse, era um dos atos mais poderosos de autocuidado e de comando da própria vida que uma pessoa podia praticar. Porque quem não reivindica nenhum tempo para si, acaba vivendo uma vida inteira que pertence a todos os outros. Jesus, diga agora: eu reivindico as minhas manhãs para mim antes que o mundo as reivindique. Repita: eu reivindico as minhas manhãs para mim. Antes de passarmos para a prática,
quero contar uma história que Napoleon Hill registrou, porque ela mostra o poder das manhãs de forma concreta. Ele descreveu o caso de uma pessoa que vivia presa num padrão de dias que se arrastavam todos iguais. Acordava já cansada, já atrasada, já reagindo às demandas antes mesmo de levantar da cama. Pegava o telefone antes de abrir os olhos direito e, a partir daí, o dia já começava numa espiral de reatividade, correndo atrás de tudo, sem nunca sentir que estava no comando de nada. E os anos passavam assim, cada dia parecido com o anterior, sem nenhuma mudança real, apesar de um desejo genuíno de que as coisas fossem diferentes. Napoleon Hill documentou que a mudança dessa pessoa não começou com nenhum evento externo. Não foi um novo emprego, não foi dinheiro, não foi uma oportunidade que apareceu. Começou com uma decisão simples sobre as manhãs. Ela decidiu que antes de tocar no telefone, antes de mergulhar nas demandas do dia, ela dedicaria os primeiros minutos a si mesma, a respirar, a definir uma intenção, a plantar deliberadamente na mente o estado que ela queria carregar para o dia. Nas primeiras semanas, segundo o relato registrado, essa mudança pareceu pequena demais para importar. Os dias externos continuavam praticamente iguais. Mas algo sutil começou a mudar por dentro. A pessoa relatou que passou a sentir que tinha, pela primeira vez em anos, um momento do dia que era genuinamente dela, antes de o mundo tomar conta. E esse pequeno momento de comando, repetido todas as manhãs, foi lentamente se espalhando para o resto do dia. O resultado, meses depois, foi descrito por ela mesma de uma forma que Napoleon Hill considerou reveladora. Ela disse que não sabia dizer exatamente quando a vida tinha começado a mudar, porque não houve um momento único de virada. A mudança tinha se acumulado silenciosamente, uma manhã de cada vez, até que um dia ela olhou para trás e percebeu que já era uma pessoa diferente, vivendo uma vida diferente, e que tudo aquilo tinha começado nos poucos minutos que ela havia decidido proteger logo cedo, antes de qualquer outra coisa. Napoleon Hill registrou um detalhe adicional dessa história que ele considerava especialmente importante. Essa pessoa contou que nas primeiras semanas houve muitas manhãs em que ela quase desistiu. O telefone chamava, a tentação de simplesmente mergulhar no dia era enorme, e aqueles poucos minutos de proteção pareciam inúteis diante de tudo que precisava ser feito. Houve manhãs em que ela falhou, em que pegou o telefone antes, em que pulou a prática, mas ela não transformou uma falha isolada em desistência. No dia seguinte a cada falha, ela simplesmente retomava, sem se cobrar, sem transformar o tropeço num motivo para abandonar tudo. E foi essa capacidade de retomar depois de cada falha, mais do que a perfeição, que sustentou a prática tempo suficiente para que ela produzisse resultado. Napoleon Hill observou que essa era a diferença crucial. Não era que essa pessoa nunca falhasse, era que ela nunca deixava uma falha virar o fim da jornada. Essa observação desfaz uma ilusão comum. As pessoas imaginam que quem transforma a vida através das manhãs tem uma disciplina perfeita, nunca falha, nunca pula um dia. Não é verdade. A diferença nunca esteve em não falhar. Esteve em retomar todas as vezes, uma manhã após a outra, até que a prática se tornasse tão natural que já não exigia esforço para ser sustentada. Agora vamos à prática concreta de como usar as suas manhãs para mudar a sua vida. A primeira prática é a proteção dos primeiros minutos. Antes de qualquer contato com o mundo externo, especialmente antes de tocar no telefone, reserve os primeiros minutos depois de acordar para você. Não os entregue às notícias, às mensagens, às demandas dos outros. Esse é o momento mais fértil e mais poderoso do seu dia, e a primeira decisão é simplesmente protegê-lo de ser invadido antes que você tenha a chance de usá-lo de propósito. A segunda prática é a definição clara da intenção do dia. Nesses primeiros minutos protegidos, defina deliberadamente qual estado você quer carregar para o dia e qual é a única coisa mais importante que faria esse dia valer a pena. Não uma lista enorme, apenas uma intenção clara de estado e uma prioridade real. Napoleon Hill documentou que essa definição matinal funcionava como uma âncora que a pessoa podia revisitar ao longo do dia sempre que se sentisse perdida na correria,
um ponto fixo para onde voltar toda vez que a pressa ameaçasse arrastá-la para longe do que importava. A terceira prática é a instalação através da declaração. Use os primeiros minutos para declarar, com emoção genuína, aquilo que você está escolhendo acreditar e se tornar. Aproveite o estado de receptividade matinal para plantar profundamente as afirmações que você quer que governem a sua mente. Não uma leitura mecânica e apressada, feita sem nenhum sentimento, mas uma declaração verdadeiramente sentida, dita com convicção, que penetre fundo no solo fértil que só amanhã oferece durante aqueles poucos minutos preciosos. Aqui quero pausar. Esse processo completo de usar as manhãs para transformar a vida, com uma estrutura detalhada para cada minuto desse momento poderoso, é exatamente o que a Bíblia da Mente Milionária desenvolve em profundidade. Se você quer esse suporte estruturado, o link está disponível tanto na descrição deste vídeo quanto nos comentários fixados. A quarta prática é a consistência acima da perfeição. Não tente criar uma rotina matinal enorme e elaborada que você vai abandonar em 3 dias. Comece com uma versão mínima que você consiga sustentar todos os dias, inclusive nos dias ruins. Napoleon Hill documentou que uma prática pequena, mantida todas as manhãs sem falha, transforma muito mais do que uma prática elaborada mantida esporadicamente. O poder das manhãs não está na intensidade de uma manhã, está na repetição de muitas manhãs. A quinta prática é a revisão que fecha o ciclo. Embora o foco seja amanhã, uma breve reflexão antes de dormir, revisitando a intenção que você definiu de manhã e agradecendo pelo que o dia trouxe, fortalece todo o processo. Napoleon Hill observou que esse fechamento noturno preparava o terreno para uma manhã seguinte ainda mais poderosa, criando um ciclo que se reforça a cada dia. A sexta prática é a preparação da manhã na noite anterior. Napoleon Hill observou que uma das maiores inimigas da manhã poderosa era a pressa causada pela falta de preparação. Quem acorda já atrasado, correndo, não tem como proteger os primeiros minutos, porque eles já foram engolidos pela correria. A solução era simples: preparar a manhã na noite anterior, deixar tudo pronto, definir o horário de acordar com alguma folga, dormir cedo o suficiente para não acordar exausto. Essa preparação noturna, aparentemente pequena, era o que tornava possível a manhã tranquila e deliberada. A manhã poderosa, na verdade, começa a ser construída na noite anterior. Agora quero levar você para a dimensão mais profunda de tudo que discutimos até aqui. Napoleon Hill observou ao longo de décadas que o verdadeiro poder das manhãs não estava em nenhum truque de produtividade, mas em algo muito mais fundamental. A manhã é o único momento do dia em que você tem a chance de decidir quem você vai ser, antes que o mundo decida por você. Depois que o dia começa de verdade, você entra no modo de reação, respondendo ao que aparece, e há pouco espaço para escolha deliberada. Mas de manhã, naquele intervalo silencioso, existe uma janela em que você ainda está no comando, em que você ainda pode escolher a direção antes de a correnteza começar. Ele explicava que quem desperdiça esse intervalo abre mão da única oportunidade diária de conduzir a própria vida, em vez de ser conduzido por ela. E quem aprende a usá-lo recupera todos os dias um senso de comando que muda não apenas o dia, mas gradualmente a vida inteira, porque uma vida é feita de dias, e dias conduzidos de propósito constroem uma vida diferente de dias vividos na reação. E existe uma dimensão de identidade nisso que Napoleon Hill considerava a mais profunda de todas. Ele observou que a forma como uma pessoa trata as próprias manhãs revela e, ao mesmo tempo, molda a forma como ela se enxerga. Quem acorda e imediatamente se entrega às demandas dos outros está sem perceber, afirmando para si mesmo que a vida dos outros importa mais que a própria, que ele existe para atender ao mundo antes de existir para si. E essa afirmação, repetida todas as manhãs, molda uma autoimagem de pessoa secundária na própria vida. Quem reivindica as primeiras horas para si está afirmando o contrário. Está dizendo através da ação e não apenas de palavras que a própria vida importa, que ele é o protagonista dela, que merece receber o melhor do próprio tempo
antes de distribuir o resto para o mundo. E essa afirmação, também repetida todas as manhãs, molda uma autoimagem de pessoa que está no comando da própria existência. Napoleon Hill documentou que essa mudança de autoimagem era, muitas vezes, a transformação mais profunda que as manhãs produziam. Não os resultados práticos, embora eles viessem, mas a mudança silenciosa na forma como a pessoa passava a se enxergar, de alguém que a vida acontecia para alguém que fazia a própria vida acontecer. E essa mudança de identidade transbordava para todas as áreas, porque quem se enxerga como protagonista age de forma diferente em tudo. Salmos capítulo 143, versículo 8, expressa essa dimensão com uma beleza particular. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho por onde devo andar, porque a ti levanto a minha alma. Faze-me saber o caminho por onde devo andar. Amanhã como um momento de receber direção, de saber o caminho antes de dar o primeiro passo. Não sair andando no escuro e reagindo, mas receber a direção primeiro, e então caminhar com propósito. Existe ainda uma última observação que Napoleon Hill considerava essencial. Ele deixava claro que nenhuma manhã individual muda uma vida. É a acumulação de manhãs repetidas com consistência ao longo do tempo que produz a transformação. Isso significa que você não deve esperar que a primeira manhã ou a primeira semana produza resultados dramáticos. O que você vai sentir no início é sutil, quase imperceptível. Mas se você confiar no processo e sustentar a prática, chegará um momento em que, olhando para trás, você perceberá que se tornou uma pessoa diferente e que tudo começou nos minutos silenciosos que você decidiu proteger logo cedo. Napoleon Hill concluiu, depois de décadas de pesquisa, que a manhã era a alavanca mais subestimada de todas para a transformação de vida. Não porque tivesse algum poder mágico, mas porque reunia, num único momento, a maior receptividade da mente, a precedência sobre o dia, o máximo de força de vontade, o simbolismo do recomeço e o melhor acesso ao subconsciente. Tudo isso concentrado nos primeiros minutos que a maioria das pessoas simplesmente joga fora, sem saber que está jogando fora o momento mais poderoso do seu dia. Agora vamos às afirmações finais desta manhã. Repita cada uma delas com toda a convicção que você conseguir reunir neste momento. Minhas manhãs são o momento mais poderoso do meu dia, e eu as uso de propósito para transformar a minha vida. Repita. Minhas manhãs transformam a minha vida. Eu protejo os primeiros minutos depois de acordar, antes que o mundo tenha a chance de tomar conta deles. Repita. Eu protejo os primeiros minutos do meu dia. Eu planto de propósito no solo fértil da manhã o estado e as crenças que eu quero que governem o meu dia. Repita. Eu planto de propósito no solo fértil da manhã. Eu trato cada manhã como um recomeço genuíno, sem arrastar o peso do dia anterior. Repita. Cada manhã é um recomeço genuíno. Eu confio na acumulação silenciosa das minhas manhãs, sabendo que a transformação se constrói uma manhã de cada vez. Repita. Minha transformação se constrói uma manhã de cada vez. Eu começo meu dia vencendo porque decidi usar o momento mais poderoso do dia, em vez de desperdiçá-lo. Repita com tudo. Eu começo meu dia vencendo porque minhas manhãs mudam a minha vida. Sinta cada uma dessas afirmações sendo instalada com profundidade real no solo receptivo da sua mente nesta manhã. Napoleon Hill concluiu, depois de estudar centenas de histórias de transformação, que quase nenhuma delas começou com um grande evento externo. Quase todas começaram no silêncio de manhãs usadas de propósito, repetidas com consistência, até que a acumulação dessas manhãs se tornasse grande demais para não transbordar em uma vida inteira transformada. Se você quer estruturar esse processo de forma completa e progressiva, com todas as práticas que discutimos hoje desenvolvidas em profundidade, a Bíblia da Mente Milionária está esperando por você. O link está disponível tanto na descrição quanto nos comentários fixados deste vídeo. Escreva nos comentários: minhas manhãs mudam a minha vida. Curta esse vídeo se você entendeu enquanto ouvia
que talvez você venha desperdiçando o momento mais poderoso do seu dia sem perceber. Compartilhe com alguém que acorda todos os dias já na correria, sem saber que os primeiros minutos que ele joga fora poderiam ser exatamente onde a vida dele começaria a mudar. E se inscreva no canal, porque amanhã tem mais uma manhã de transformação esperando por você. Nos vemos amanhã, com mais uma manhã usada de propósito, com mais um tijolo silencioso na construção da vida que você quer. As manhãs sempre estiveram ali, todos os dias da sua vida, oferecendo silenciosamente o mesmo poder, esperando apenas que alguém as usasse. A diferença, a partir de hoje, é que você decidiu parar de desperdiçá-las e finalmente começar a usá-las de propósito. Vá com propósito e comece seu dia vencendo.